Pessoal, só confirmem para mim se está aparecendo aí os slides para vocês aí, ó. Tá aparecendo o módulo 34, reações químicas e tal. Tá sim. Muito obrigado, viu? Beleza. Então, pessoal, aí o Renner trabalhou com vocês a parte de reações químicas, né? Ele falou vários tipos e acho que o módulo 34 é tranquilo. Acho que dá mais trabalho ao módulo 35, mas não fiquem muito preocupados com aquela a ordem de reatividade lá, que vocês vão trabalhar bastante com ela, principalmente na parte de eletroquímica mais para frente. Então, conforme você for treinando, de qualquer forma você vai acabar guardando aquela ordem lá, beleza? Tá aqui a listinha do módulo 34 que o Renner passou para vocês de tarefa. São esses exercícios aí, são 8 do 34 e 8 do 35. Vamos lá. Eu vou fazendo aí. Quem tiver qualquer dúvida em algum, vocês me falam. Então, o primeiro aí já é exercício da tarefa aí. Ele fala assim, ó. Na produção de eletricidade, são algumas vezes usados geradores a óleo. Quando o óleo queima, produz o SO2, que deve ser eliminado antes de ser emitido ao ar, pois é formador de chuva ácida. Um dos métodos para sua eliminação usa calcário, produzindo sulfito de cálcio, que posteriormente é removido por precipitação eletrostática. Então ele coloca aí as reações que estão envolvidas, né, para eliminação do SO2. Ele coloca assim, ó, as reações 1 e 2 denominam-se respectivamente. Bom, pessoal, o Renner falou para vocês, quando eu tenho uma substância na primeira reação, ó, CaCO3, formando outras duas substâncias, então eu estou decompondo. Se ela está decompondo, o nome dessa reação é de decomposição ou análise, né? Só para a gente relembrar que eu coloquei um resuminho, né? Ocorre a partir de uma substância formando outra, então essa primeira reação aqui, ó, decomposição ou análise. Já a segunda, eu estou partindo de duas substâncias mais simples e formando uma substância mais complexa. Quando eu somo duas, o nome, olha aqui, eu estou somando para formar uma, então estou fazendo uma adição entre uma e outra. Ou o nome mais comum é síntese, né? Mas às vezes vai aparecer adição no nome, então tome cuidado, que nem aqui não apareceu decomposição na resposta, é análise. Então fica análise e síntese aí a resposta alternativa D de dado, bem tranquilinho. Isso cai bastante em primeira fase. Eles gostam de colocar essas perguntas aí, pessoal. Então, se familiarizem com esses nomes aí, por favor. Próxima questão aí, ó, 162. Ele dá várias reações, né? E fala assim, ó, as reações 1, 2, 3 e 4, anteriormente representadas, são classificadas respectivamente como. Então, vamos lá. Eu tenho uma substância formando outra substância. Só que aparentemente você não ia saber classificar isso daqui. Mas quando você coloca 2NO2, significa que eu estou juntando 2NO2 e formando uma substância. Duas substâncias simples formando uma mais complexa, o nome dessa reação é reação de síntese ou adição. Desculpa, análise não. Síntese ou adição. Beleza. Segunda reação aí. Eu tenho aqui uma molécula complexa e aí eu degrado ela em três partes. Eu quebro ela em três partes, três moléculas diferentes aqui. A partir de uma eu fiz três. Então eu estou decompondo a minha reação. Então é uma reação de decomposição ou análise. Terceira reação aí. Eu tenho um metal que vai substituir o outro metal aqui, ó. O zinco vai entrar no lugar do cobre. Um cátion substitui outro cátion. E o cátion inicial saiu. Eu estou substituindo aqui. Então, estou fazendo uma troca simples. O nome dessa reação é simples troca ou estou deslocando o metal. Então, simples troca ou deslocamento. E por fim, pessoal, essa quarta reação aqui, ó, tem o carbonato de cálcio reagindo com HCl, formando NaCl mais H2O mais água. Aí você fica meio confuso, mas tomem cuidado, quando você vê H2O mais CO2, lembra que isso daí é derivado do ácido carbônico. Lembra que ele é instável? Então troca H2O mais CO2 por H2CO3. E você vai ver que houve uma troca entre cátions e ânions dos dois lados, nos dois componentes. Eu só inverti o cátion de um com o cátion de outro e o ânion de um com o ânion de outro.
E aí, quando isso acontece, essa reação é chamada de... Desculpa aqui. É chamada de dupla troca. Beleza? Essa aí é a reação. Isso aí nos fica alternativa D de dado. Adição, decomposição, deslocamento. Em vez de ele colocar simples troca, ele colocou deslocamento e dupla troca. Tudo bem? Essa é a segunda questãozinha da tarefa aí. Tranquilinho. Vamos pular isso aqui, que não é da tarefa. 664 aí. Só tomar um golinho d'água. Na questão 664 ele fala assim, ó. Os portugueses tiveram grande influência em nossa cultura e hábitos alimentares. Foram eles que trouxeram o pão produzido à base de cereais como trigo, aveia e cevada. Para fazer a massa de pães e bolos aumentar de volume, é comum o uso de alguma substância química. Primeiro, o bromato de potássio era comumente utilizado no preparo de pão francês. No entanto, nos dias atuais, essa substância está proibida, mesmo em pequenas quantidades. O bromato de potássio era utilizado para proporcionar um aumento de volume no produto final, devido à formação de O2, né, conforme a reação aí. 2. A adição de fermentos como bicarbonato de sódio no preparo de bolos é utilizado desde a antiguidade até nos dias atuais, que resulta no crescimento da massa e na maciez do bolo. O bicarbonato de sódio, devido à liberação do gás carbônico, é utilizado para expandir a massa e deixá-la fofa conforme a reação aí. Vocês viram também com o Renner, pessoal. Aí ele fala assim, sobre essas reações é correto afirmar que... Então ele quer saber que tipo de reação é. Então vamos lá, a primeira reação aqui, eu tenho uma substância e ela se divide em duas, eu estou decompondo. E é a mesma coisa que acontece aqui na de baixo, né? Ambas acontece a decomposição. Então eu chamo de decomposição ou análise essas duas reações aí. E isso aí nos dá alternativa D de dado. As duas são de decomposição. Beleza? Tranquilinho aí. Tatiana, você pode fazer a 670? Claro, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Ele fala assim, ó, todo carbonato decompõe-se termicamente, que é chamada pirólise, liberando gás carbônico ou um outro óxido, geralmente iônico. Já os bicarbonatos sofrem uma primeira decomposição, liberando um carbonato, água e gás carbônico. Com relação à reação de decomposição descritas acima, faça as equações químicas devidamente balanceadas das pirólises dos seguintes compostos de acordo com o texto. Então vamos só ler, interpretar aqui o que ele está falando no texto. Ó. Todo carbonato decompõe-se termicamente, liberando gás carbônico e um outro óxido. Então, quando eu tiver o carbonato, eu sei que eu tenho que liberar CO2 e o óxido daquele metal. Então vamos pegar o primeiro caso aqui, carbonato de potássio, que é o o K2CO3, e aí eu vou decompor ele no CO2 e no óxido desse metal, no caso o óxido de potássio. Vai ficar assim, ó. Já coloquei, não coloquei tudo junto, mas vamos lá. A primeira reação aí, Tatiana, ó, o carbonato de potássio, que é o que ele falou pra gente, vai se decompor. Eu tenho que formar o óxido de potássio. Quem que é o óxido de potássio? É o K2O2. Lembra que o O, na forma de óxido, ele tem carga 2 menos, por isso que vai ficar K2, porque o potássio é mais, e vai formar o CO2. Tudo bem? Que nem ele falou. Carbonato de cálcio, a mesma coisa. Eu tenho carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Eu vou formar o óxido dele, que é o CaO, e mais o CO2, que nem ele fala na reação aí. Beleza? Aí, quando ele é bicarbonato, ele fala que libera um carbonato, água e gás carbônico. Então, aqui eu tenho, no caso, bicarbonato de sódio, NaHCO3. Vai formar o carbonato desse cátion, que é o carbonato de sódio, mais água mais CO2. Aí é só balancear a reação.
Beleza? Bicarbonato de magnésio, que é o MgHCO3, a mesma coisa. Eu vou liberar o carbonato do metal, que é o MgCO3, mais água, mais CO2. Deu para entender, Tatiana? É um exercício que envolve um pouco de nomenclatura e reação química, né? Beleza, imagina. Vamos voltar a ver se eu tinha deixado alguma tarefa para trás. Foi esse aqui que eu fiz, né? Não é tarefa, esse, nem esse. Aqui, pessoal, 668, tarefinha aí, ó. Vocês vão ver que os exercícios são muito repetitivos desse módulo, ele sempre é a mesma coisa, e vai dar a reação, vai pedir para você avaliar. Tudo bem? Ele fala assim, ó. Dadas as reações acima, indique a opção que apresenta a ordem correta das classificações. Então vamos lá, primeira reação, tem aqui o zinco com nitrato de prata. O zinco desloca a prata, desloca, lembra que nome que é? Simples troca ou deslocamento. Eu tenho aqui ó, o dicromato de amônio, ele vai decompor em 3 componentes. Ó, eu falei decompor, reação de decomposição ou análise. Agora eu estou juntando magnésio com oxigênio e formando óxido de magnésio. Somando um outro, soma vem adição. Ou síntese, né? Eu estou sintetizando um composto novo. Por isso você escuta muito o termo sintetizar, né? É porque vem da reação de síntese. Cloro está deslocando o bromo aqui, ó. NCl com brometo de sódio virando bromo mais cloreto de sódio. Estou deslocando. Isso aí é uma simples troca ou deslocamento. Ácido sulfúrico mais carbonato de sódio forma sulfato de sódio mais água mais CO2. Vamos lembrar de novo, água mais CO2 sempre troca por H2CO3 e você vai perceber que essa reação é sempre de dupla troca. Tudo bem? Isso aí nos dá alternativa A. Tudo bem? Tranquilinho. Desculpa um pouco, tô meio sem voz, pessoal. Eu dei uma palestra e falei bastante aí, acabou a minha voz. Continuando aí. 670 acabei de fazer. Seiscentos e setenta e seis. Essa aqui é legalzinha. Ele fala assim, ó, dadas as reações a seguir, assinale que for correto. Primeira, aí tem esse monte de reação, ele fala assim, ó, a reação 3 é uma reação de oxirredução. Então vamos analisar que tipo de reação é a reação 3, ó. HCl mais NaOH formando água mais CO2. Pessoal, toda reação de neutralização entre um ácido e uma base vai ser de dupla troca, tá vendo? O H se ligou com o H e formou a água. E o Na se ligou com o Cl e formou NaCl. E o Renner falou para vocês que toda a reação de... Ué, o que aconteceu aqui? Desculpa pelo... algum pau aqui. Deixa eu voltar aí novamente, desculpa. Alguém assumiu o controle da sala e cancelou a apresentação. Vamos voltar lá. Tava aqui. Então ele fala assim, a reação 3 é uma reação de oxirredução. Então vamos lá.
eu falei para vocês que ácido base vai ser sempre de dupla troca. Então, continuando aí, pessoal. Deixa eu passar aqui. Saiu errado aqui, ó. Baixa isso daqui, ó. Essa era pra tá na reação 3, foi lá para a reação 1. Mas é uma reação de dupla troca. E o Renner falou para vocês que toda reação de dupla troca nunca vai ser de oxirredução. Tudo bem? Ela não se altera. Beleza? 2. As reações 1 e 2 podem ser consideradas de dupla troca. Então vamos lá. Reação 1 e 2. PbNO3 mais 2Ki. Formei PbI2 e KNO3. Ó, o chumbo se juntou com o iodo e o nitrato se juntou com o potássio. E aí, o que aconteceu? Eles se trocaram de lugar. Essa aqui é uma reação de dupla troca. No item 2 aí, eu também tenho uma troca aqui, ó, entre a GNO3 e o KCl, forma GCl e KNO3, reação de dupla troca. Faço sim, ó, Gabriela e Vinícius, já faço os dois na sequência aí. Beleza, então o item 2 está correto. 4. A reação 4 é uma reação de adição. Bom, estou formando cálcio com oxigênio, formando duas substâncias simples, formando uma mais complexa. Realmente é uma reação de síntese ou adição. 8, desculpa, tá correto. 8. A reação 5 é uma reação de deslocamento e também é uma reação de oxirredução. Aí, pessoal, vamos lembrar, o Renner falou para vocês que quando eu tenho simples troca ou deslocamento, quando o metal está na sua forma metálica e depois ele vai para uma forma composta, uma substância simples se torna composta, a alteração de inox. Então é uma reação de oxirredução. Vocês vão ver mais para frente, mas o que está acontecendo? Aqui o zinco está com carga 0, ele vai para uma carga 2+, ele aumentou o NOx, aumentou, oxidou. O hidrogênio que está na sua forma de H+, ele vai para a forma sua substância simples, a carga dele é 0. Então ele reduziu o NOx. Então é uma reação de oxirredução. Então está correta aí também. A 8. E por fim, a 16, a reação 6 é uma reação de dupla troca. Eu tenho aqui H2O2 mais luz formando H2O e O2. Não, pessoal, isso é uma reação de decomposição. Estou decompondo a água oxigenada aí, né? Então, tá errado a 16, somando tudo dá 2 mais 4 mais 8, 14. Vamos na sequência aí. 6, 7, eu vou fazer a 6, 7, 7, depois eu faço 6, 7, 8. E depois faço a sua também, Laura, a 6, 9, 2 aí. Beleza? Vamos lá. 677. Ele dá das reações químicas ocorrem nos flashes fotográficos descartáveis, com fenômeno químico para fazer bolos, no ataque de ácido clorídrico ao ferro e na formação de hidróxido de alumínio no tratamento de água, e 5 na câmara de gás. Aí ele dá as reações aqui embaixo, ele fala assim, ó, assinale a alternativa correta. Em um ocorre a reação de adição ou síntese com a formação de um óxido molecular. Na síntese e adição, beleza, magnésio mais O2, eu estou formando Vou colocar aqui já, né, na 1 e na 2, eu formo um óxido de magnésio. Ele fala que é um óxido de molecular. Não, isso aqui é um óxido metálico, é uma ligação iônica que está acontecendo aqui. Beleza? 2. B. 2 e 3 correspondem a uma reação de deslocamento. 2 e 3. Eu tenho aqui, ó, no 2 tendo uma decomposição. E aqui, ó, deslocamento acontece realmente na 3. É uma simples troca aqui. Porém, na reação 2, eu não tenho simples troca, eu tenho uma decomposição. Então, está incorreta. C. 1 e 3 ocorre uma reação de oxirredução. 1 e 3, então tem aqui a 1 e a 3. Bom, pessoal, se a gente ver aqui, ó, o magnésio está virando Mg, ele está na sua forma 0 e está virando Mg+, que nem eu coloquei aqui. E na 3, ó, o ferro está 0 e vai virar o ferro 2+. Então, se eu estou tendo mudança de NOx, realmente acontece reações de oxirredução.
Beleza? E vamos ver por que as outras estão erradas. D. Em 4, ocorre uma reação de dupla troca com a formação de uma base forte. Beleza, aqui realmente aconteceu uma dupla troca, só que o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Quem era uma base forte era o hidróxido de sódio. Então, não, está errado isso. E por fim, em 5 ocorre a formação de um ácido tóxico, que é o HCN, partindo de um ácido pouco ionizável. Beleza, o ácido HCN é um ácido tóxico, é o do gás é o da câmara de gás dos campos de concentração. Porém, ele falou que partiu de um ácido pouco ionizável. O H2SO4 é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele é muito ionizável. Então, isso aí que está errado. Então, ficou alternativa C. Beleza? 678, que deu para entender aí o 677, Vinícius? Agora eu vou fazer o da Gabriela, que é o 678. Considere as afirmativas seguintes. O cálcio metálico sólido reage com a água para produzir hidróxido de cálcio e hidrogênio gasoso. 2. O magnésio reage com o bromo e produz brometo de magnésio. E 3. Quando aquece o hidrogênio sulfito de sódio, forma-se um sulfito de sódio e há desprendimento de dióxido de enxofre gasoso e vapor de água. As reações escritas em 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente como? Então vamos lá. Vamos colocar as reações aqui, ó. Cálcio metálico reage com água. Então produz aqui, ó. Cálcio mais água vai produzir o gás hidrogênio mais hidróxido de cálcio. O Renner mostrou essas reações agora há pouco para vocês. Quando eu tenho metais alcalinos e alcalinos terrosos reagindo com água, vai formar uma base mais a água. Essa reação aqui, pessoal, eu estou deslocando hidrogênio e colocando cálcio no lugar. Então, ela é chamada de deslocamento ou simples troca. Beleza? Magnésio reagindo com bromo. Então, tem aqui o magnésio com bromo formando o brometo de magnésio. Isso daqui, ó, um mais o outro, formando um composto mais complexo. Isso aqui é uma reação de síntese ou adição, né? E por fim, ó, hidrogênio sulfito, que é esse cara aqui, formando SO2, H2 e sulfito de sódio. Um composto mais complexo, formando três diferentes. Isso aqui é decomposição ou análise. Isso aí nos dá alternativa A. Deu para entender, Gabriela, aí o 678? Agora vamos lá no 692 que a Laura pediu. Deixa eu abrir a outra apresentação aqui. Imagina, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os slides, tá, Laura? Tá carregando aqui. Foi, vamos lá. 692, né? Então ele coloca assim, ó, aparelhagem, tá aparecendo aí? O Laura só me confirma aí. Tá sim, André. Beleza, obrigado. Ele fala assim, ó, aparelhagem representada a seguir serve para produzir hidrogênio. Opa, desculpa, pessoal, alguém mexeu aqui de novo. Alguém assumindo o controle toda hora aí da. Vamos lá.
Bom, agora foi. Vamos lá. Ele fala assim, ó, a aparelhagem representada a seguir serve para produzir hidrogênio seco que sai do tubo D. Ah, é um equipamento de vidro que tem uma torneira permitindo gotejar um líquido para dentro do recipiente B. Bom, pessoal, ele está falando que vai produzir hidrogênio gasoso. Uma reação que a gente conhece, que produz hidrogênio gasoso com facilidade, é um ácido mais um metal. Tudo bem? No caso, pode ser da família 1A ou 2A aí, beleza? E ele pergunta assim, que substâncias devem estar contidas A e em B? Bom, pessoal, quando ele fala que tem aqui em A uma torneirinha que ele vai gotejar, o metal a gente não goteja, né? Normalmente o único que a gente conhece estado líquido é o mercúrio, mas se eu estou falando que é entre metais alcalinos, então é estado sólido que a gente encontra em alcalinos e alcalinos terrosos. Então, quem deve estar aqui gotejando é uma solução ácida. Então, o ácido deve estar contido em A, em B aqui deve estar as raspas do meu metal aqui. Beleza? Então, em A e B, no A eu vou ter o ácido e B eu vou ter o metal. Beleza? Aí ele coloca assim, ó, B, escreva a equação de reação que ocorre em B para a produção de hidrogênio. Bom, eu vou pegar o meu ácido e vou reagir com o meu metal. Lembra que acontecia? Eu formava hidrogênio mais uma base. Eu vou chamar meu metal de Me e vou chamar o meu ácido de, por exemplo, HX como se fosse um HCl. E aí, o que que vai acontecer? O meu metal vai reagir com o ácido, vai formar aqui o ânion do meu. Desculpa, eu falei base, né? Base é quando acontece a reação com a água, perdão. Quando eu reajo com ácido, ele vai roubar o ânion daqui, é uma simples troca, né? E vai formar o gás aí. Aí, se você quiser, você poderia colocar aqui, por exemplo, ferro mais e mais HCl, formando FeSL2 mais H2 como exemplo. Outro metal, tudo bem? C. Qual das duas substâncias a seguir é adequada para ser colocada num recipiente C? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, ele coloca aqui água destilada, benzeno puro, glicerina ou ácido sulfúrico concentrado. Eu estou produzindo no frasco B, estou produzindo cloreto do metal, o ânion do metal aqui e mais H2. O que que vai acontecer? A glicerina você poderia usar porque às vezes nessa reação pode ter umidade vindo do ácido, porque quando eu jogo o ácido começa a esquentar. E eu tenho isso aqui é uma solução aquosa do meu ácido. E o que que acontece? O, o ácido, quando ele reage com o metal, é uma reação muito intensa, quente. Então, às vezes, a água que está ali contida no meu ácido, ela começa a evaporar aí junto com o junto com o gás hidrogênio. Então, eu quero retirar, porque ele falou, ó, tá vendo que ele falou que vai obter hidrogênio seco? Então, eu preciso colocar alguma coisa que interaja bem com a água. Por exemplo, água destilada, vou umidificar mais ainda o meu H2, que pode ter uma leve interação. Então ela não serve. Benzeno puro, não vai, o benzeno não interage com a água. Lembra? O benzeno é apolar, então ele não vai retirar a água do H2. Glicerina e ácido sulfúrico. Agora sim, a glicerina, ele é um composto que retira água. Tudo bem? E aí, ou você pode também colocar o ácido sulfúrico, que ele é desidratante também. O ácido sulfúrico concentrado. Então, poderia ser os dois aí. Beleza? Deu para entender André, aí, Laura? deixa eu só tirar uma dúvida. Por Aham. que na letra A eu não poderia colocar um metal com uma água, por exemplo? Espera aí que travou aqui. O que você falou? Desculpa. Você pode Ah, não, repetir? só perguntei na letra A por que eu não poderia colocar um metal com água. Na letra A, Isso. você fala no recipiente A A ou e no... B. É, porque assim, eu não pensei no ácido, porque Uhum. eu lembrei daquela questãozinha do ácido nítrico e do ácido sulfúrico, né? Que metal reagindo com eles não gera H2. Então, eu pensei Ah, mais nesse sentido, sabe? Porque como tá sim, entendi. Você girando pensou, hidrogênio, tipo...
Ah, você pensou em fazer uma reação, por exemplo, água com Metal. Pensei. um metal tipo alcalino, né? E Isso, formar também está correto, não estaria errada, não. Poderia entendi. ser. Por isso que Aí, na também ele letra B, coloca que uhum, se você usar essa, aí eu vou ter bastante água. Por isso que também usa esse composto para secar. Mas tá certo entendi. também. Aí na letra B, como que eu justificaria? Aí você poderia colocar aqui a equação. Você poderia colocar o metal, né, reagindo em vez de HX, que nem eu coloquei aqui. Aí você colocaria H2O formando MEOH, que é o hidróxido do metal mais o Ah, hidrogênio, entendeu? entendi, entendi. Obrigadão, Não, não, André. não, não está errada a sua resposta. Tá, beleza. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina, que isso, lá. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar aqui. Aproveitar que eu estou nesse módulo aqui, ó. Vamos fazer alguma tarefa aí, ó. Então voltar do início. Então ele fala assim, ó. Na questão 681, a primeira aí do módulo. Qual dos metais a seguir não poderia realizar uma reação de deslocamento com o nitrato de prata? Então ele dá aí vários metais e a gente tem que ver. Ele está perguntando o que não conseguiria, ou seja, o que não retiraria a prata do nitrato aí. Bom, pessoal, vamos relembrar um negócio aí. A prata é considerada um metal nobre, então tem que ser alguém que seja bem ela já, quer dizer, ela já é considerada um metal nobre, então tem que ser alguém que seja mais nobre que ela. Vamos lembrar da linha de reatividade aí, ó. O cobre, ele é um metal, ele é considerado um metal nobre, só que ele não é tão nobre quanto a prata, então por isso que ele está antes da prata aí. Então ele não consegue, desculpa, ele consegue retirar a prata. Como ele é mais reativo, ele não é tão nobre que a prata, então ele é mais reativo. O ferro está bem antes, ele já nem é considerado metal nobre, então ele é muito mais reativo que a prata. Como eu falei, a prata é pouco reativa, então ele desloca. O sódio e o potássio nem se fala, né, gente? Eles estão aqui no começo, estão na família 1A. Então eles retiram facilmente a prata dali. O único que não vai conseguir retirar a prata tem que ser alguém que está mais à direita dele, que tinha que ser o paládio, a platina ou o ouro. No caso aqui, a gente tem o ouro na alternativa, que é a alternativa E. Ele não vai conseguir deslocar, porque a prata é mais reativa que ele. Numa reação, eu colocar lá ouro mais nitrato de prata, não acontece nada. Agora, se eu colocar cobre com nitrato de prata, vai formar nitrato de cobre e prata metálica. Beleza? Então, 681 aí, alternativa E. Vamos para a próxima. 684. Ele fala assim, ó. O alumínio se dissolve em ácido clorídrico aquoso, mas não em ácido nítrico. O ácido nítrico é um poderoso oxidante e fonte de oxigênio, de modo que oxida rapidamente a superfície do alumínio, formando uma película que protege o metal contra ataque ácido. A proteção é tão eficiente que o ácido nítrico pode ser transportado em veículos com um tanque de alumínio e ele fala assim, indique a alternativa que apresenta a equação equilibrada ou balanceada que ele quer dizer aí do alumínio com ácido clorídrico. Então ele falou do ácido nítrico, mas e quer perguntar do ácido clorídrico. Eu já faço isso para você, Vitória 691. Só terminar essa aqui, ó, rapidinho. Então ele quer com ácido clorídrico. Quando eu vou reagir, ele fala que o alumínio se dissolve, significa que ele reage com ácido clorídrico. E a reação que acontece é essa daqui, ó. Alumínio mais ácido clorídrico, desconsidera aqui em cima que está aí na forma compensada aqui, ó. Na forma de cátion, mas o alumínio reage com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio, mais gás hidrogênio. Isso aí nos dá alternativa C na equação balanceada aí. Beleza? Então vamos lá, Vitória. Vou fazer o 691 para você. Ele fala assim, ó. Tendo por base as informações as seguintes, assinale a alternativa que apresenta elementos colocados em ordem
decrescente de força, como redutor, tudo bem? Então, como assim, ordem decrescente como redutor? Redutor é aquele que oxida, vamos lembrar, lembra que quem está oxidando a reação era o agente redutor? Então, quando ele fala de força como redutor, é o que oxida mais fácil, ou seja, ele quer do mais reativo para o menos reativo. Ele fala assim, ó, o sódio metálico reage vigorosamente com água, enquanto o magnésio metálico não. Não apresenta reação com água. Bom, então aqui a gente consegue ver que o sódio é mais reativo que o magnésio, beleza? Aí ele fala assim, ó, um prego imerso em uma solução contendo íons de cobre fica coberto com uma camada de cobre metálico. O prego é base de ferro. E é que eu mergulho numa solução de cobre, significa que o ferro vai substituir o cobre. Então, significa que o ferro é mais reativo. Lembra da reaçãozinha do ferro no metal? O ferro oxida e vira, por exemplo, sulfato de ferro, né? Na solução. Então, o ferro está deslocando o cobre e o cobre vai se depositar na barra lá, ele vai virar cobre metálico. Então, significa que o ferro é mais reativo que o cobre. Tudo bem? E ele fala assim, ó, um fio de cobre colocado em uma solução de nitrato de prata torna-se prateado. E a solução adquire cor típica de íons de cobre, né? Então, o que está acontecendo? Agora a mesma coisa do prego. O cobre está substituindo a prata na solução e a prata está se depositando. Então, o cobre é mais reativo que a prata. E, por fim, uma fita de magnésio reage com ácido clorídrico diluído mais rapidamente do que um prego de ferro. Então, significa que o ferro desculpa, aqui ele está mostrando que, por ser mais rápida a reação, significa que o magnésio é mais reativo que o ferro. Beleza? Então, a gente vê aí a ordem de reatividade. Se você lembra daquela ordem que eu mostrei agora há pouco de reatividade, você mata esse exercício. Mas pelas informações, você percebe lá que o sódio é mais reativo que o magnésio, que o ferro é mais reativo que o cobre é mais reativo que a prata e que o magnésio é mais reativo que o ferro. Então, se eu for fazer do maior para o menor, fica sódio, magnésio, ferro, cobre e prata. Isso aí nos dá a alternativa B de bola. Tudo bem? Deu para entender, Vitória, 691, hein? Vou fazer o 698 aí para você, Ana Laura. Vamos lá. Imagina. Vamos lá. Imagina, que é isso, Vitória? 698. Questão da FATEC, ó. Em um tubo de ensaio, uma pequena mecha de palha de aço foi suavemente comprimida. Em seguida, inverteu-se esse tubo em um becker contendo água conforme a figura. Bom, pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui. No tubo, esse tubo está seco e lá no fundo ele colocou o bombril, a palha de aço, né? Ele prensou ela lá no fundo e enfiou isso aí na água. Como aqui eu virei e coloquei na água, repare que a água ela tá bem aqui, assim, no nível dela. E dentro aqui do tubo ficou ar e a palha de aço. Aí ele fala assim, ó, alguns dias deve-se afirmar que a massa do material sólido no interior do tubo é... Bom, vamos pensar. Palha de aço, não sei se você já deixou lá, reparou o bombril, se você deixar ele na pia, depois de um tempo ele começa a enferrujar. Começa a ficar laranjado, aquela cor de ferrugem, né? Porque ele tem ali, a pia tem umidade, mesmo que está seca, ele começa a mudar de coloração. Começa, lembra? No que tem na palha de aço? Tem ferro. O aço tem a base de ferro. E o Renner falou para vocês que o ferro, quando reage com a água, ele forma o quê? Forma um óxido, né? Então, pessoal, aqui dentro eu tenho o ar e tem umidade que vai vir aqui da água. Então, essa umidade, esse ar, faz com que o ferro da palha de aço reaja com o oxigênio do ar e forme um óxido de ferro, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho antes só ferro e agora eu formei óxido de ferro, eu estou somando ferro com oxigênio. Então, a minha massa ela vai aumentar. Então, ela não pode diminuir, tudo bem? E agora, o que mais?
o oxigênio está aqui no ar. Eu estou consumindo esse oxigênio. O que vai acontecer? Vai diminuir o volume de ar aqui. E aí vai começar como se tivesse um vácuo aqui dentro. O que esse vácuo vai fazer? Ele vai puxar a água. Então o nível da água vai subir dentro do tubo. Então, se eu falar aí do termo da massa da palha de aço aí, ela aumenta. Então ele aumentou a massa e o nível do tubo de ensaio tem que subir. Por quê? Porque eu fui consumindo oxigênio que estava ali do ar e ele vai, para substituir esse oxigênio que está sendo consumido, eu tenho que preencher aquele tubo com alguma coisa. A única coisa que eu tenho ali para preencher, no caso, é a água, porque o tubo está submerso na água aí. Tudo bem? Deu para entender, Ana Laura, esse exercício aí, o 698? Manda um sim ou não aí no chat, por favor. Beleza, chegou aqui para mim. Imagina, que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Temos 2 minutos. Deixa eu ver se dá para fazer. Ó, o 699 é rapidinho. A respeito das reações seguintes, assinale que for correto. Equação 1 apresenta uma reação de síntese em que o produto resultante é o óxido de magnésio. Magnésio mais O2 formando um composto, né? Mais luz, né? Mas a luz não é um composto, é uma onda eletromagnética. Formei óxido de magnésio. Correto, primeira. Na reação de oxirredução representada na equação 2, forma um sal de baixa solubilidade. Então, aqui eu tenho aqui uma reação de oxirredução. Será? Ó, vamos reparar, isso aqui é uma reação de dupla troca. Lembra, reação de dupla troca não acontece reação de oxirredução. Então, os NOx não se alteram. Então, não está errado. Mas forma um sal de baixa solubilidade, que é o iodeto de chumbo aqui. Está colocando sólido, é insolúvel. 4. Da decomposição do carbonato de cálcio representado na equação 3 é catalisada pelo aquecimento. Bom, pessoal, ela acontece realmente por aquecimento, mas quando eu falo de catalisador, é um componente que eu adiciono na minha reação. Então, o aquecimento não é um catalisador, ele é um acelerador. O catalisador é um composto químico, então não pode ser também, está errado por causa disso. Vocês vão ver isso mais para frente. Na reação 8, na reação 4, o zinco desloca hidrogênio do ácido e forma gás. Vamos lá, o zinco pegou aqui o HCl e formou H2, está correto. E por fim, na equação 4, o zinco sofre redução. O zinco está na forma 0 e vai para a forma de zinco 2+. Então, ele está acontecendo uma oxidação e não redução. Lembra? Aumentou o NOx, aconteceu uma oxidação. Aumentou, oxidou. Beleza? Então, isso aí nos dá errado. Então, a soma aí dá 1 mais 8, que é as corretas, dá número 9 aí, pessoal. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. Espero que tenha ajudado aí as resoluções dos exercícios. Quem tiver mais exercício, está tudo lá nos slides que eu mandei para vocês no chat. Qualquer dúvida,